E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula de Python, onde nós vamos falar sobre o teorema de Bayes aqui. Não sobre o teorema aqui, mas mais sobre a parte da aplicação em Python, como que a gente pode fazer ali a aplicação do modelo de Naive Bayes, que é o modelo de Machine Learning. Eu vou começar pelo modelo de Naive Bayes, porque eu acredito que seja um dos modelos mais simples ali de a gente executar. A parte do código ali geralmente praticamente não é muito não tem muita dificuldade, a parte mais importante é a parte da diferenciação dos parâmetros, mas como a gente não consegue alterar muitos parâmetros aqui na parte Naive Bayes, eu achei que é um bom modelo aqui para a gente começar a olhar a parte de Machine Learning, tá? Bom, o modelo de Naive Bayes aqui a gente tem o multinomial, o gaussiano e tem mais um que eu esqueci o nome, mas aqui a gente geralmente usa o de Gaussian, tá? Para que a gente utiliza o modelo de Bayes? O modelo de Bayes aqui a gente geralmente utiliza para modelos de classificação, tá? Não para modelos de regressão. Eu acredito que dê para utilizar em modelos de regressão, mas ele é, na maior parte do tempo ele é utilizado para modelos de classificação, tá? Se você não sabe ali qual que é a diferença entre modelos de classificação e de regressão, eu já fiz uma aula disso explicando, acredito que seja a nossa última aula de Python aqui, que é um modelo muito importante. E também aqui a gente já está na parte modelo de Machine Learning, eu tenho toda a parte aqui que a gente precisa fazer, os passos que a gente precisa fazer para chegar até a parte da implementação do modelo ali de Machine Learning, tá? Bom, eu vou passar um pouquinho, não vou passar por todos os conceitos ali da parte de tratamento de dados, mas a gente vai dar só uma olhadinha para a gente ver como que a gente chega ali até a parte da implementação do modelo de Bayes, tá? Lembrando que essa parte aqui, esse modelo, é inspirado do teorema de Bayes, tá? Então é um modelo estatístico muito famoso ali de probabilidade. Eu não vou entrar aqui muito na parte teórica, eu acredito que existam muitos outros canais muito mais com conhecimentos estatísticos do que eu de pessoas estatísticas especializadas. É bom a gente saber aqui a parte matemática por trás, mas eu quero que esses vídeos aqui de Python eles sejam mais práticos do que teóricos, tá? Para que a gente realmente consiga colocar a mão na massa ali depois que a gente começar a realmente fazer os projetos ali, depois que a gente passar por alguns modelos de machine learning aqui, tá? Bom, então vamos lá. Lembrando que aqui é modelo de classificação, tá? Como estamos no clima de Olimpíadas, tá? Eu tô gravando esse vídeo, tá? Na Olimpíada de Paris. Então, eu criei essa parte aqui do Excel, tá? Essa aqui é a nossa formulazinha do modelo de Bayes. Então, a probabilidade de A a B. Então, essa é uma forma de probabilidade que aqui a gente tem. Como eu falei anteriormente, eu não quero entrar muito aqui na parte teórica. Mas, vamos lá, vamos explicar. O que eu fiz aqui? A gente tem essas três coluninhas aqui de treino, apoio e medalha. Então, aqui, se a pessoa treinou, se a pessoa apoiou, teve apoio aqui, vai, por exemplo, de apoio de banco, apoio de patrocinadores, alguma coisa do tipo, e se a pessoa recebeu a medalha aqui, tá? O que o teorema de Bayes ele geralmente faz, tá? Ele vai transformar essa nossa base de dados bruta aqui em probabilidades, então ele vai pegar a probabilidade de medalha, que é o sim, aí que a gente teve 6 medalhas pessoas conseguiram medalha, 9 que não, e aqui ele vai destrinchar. Da tabela treinou, 10 pessoas tiveram medalha, dessas 10, 6 desculpa, 10 pessoas tiveram medalha, dessas 10, 6 delas treinaram, dessas que treinaram, 6 conseguiram medalha e 4 que não. Dessas que não treinaram, que foram 5, das que não treinaram, nenhuma conseguiu medalha, e aqui deixa eu colocar aqui, dessas 9 pessoas que não conseguiram medalha, 5 foram que não treinaram, tá? Então quem não treinou não conseguiu, ele vai fazer a mesma coisa aqui para apoio, do apoio aqui, 6 pessoas tiveram apoio, dessas 6 pessoas que tiveram apoio, 4 conseguiram medalha e 4 e 2 não, e aqui que não treinaram, a gente tiveram 9, dessas 9, 2 que não tiveram apoio ganharam medalha, que elas podem ter treinado ou não, e aqui dessas 9 que não ganharam medalha, 7, as 9 que não ganharam medalha, 7, desculpa, 9 que não ganharam, dessas 9 que não ganharam apoio, 7 delas não ganharam medalha, tá? Então, o que o Bayes vai fazer, o teorema de Bayes aqui? Ele vai aplicar essa fórmula aqui para a gente pegar as probabilidades disso acontecer e dependendo ali quando a gente fizer uma nova entrada, ele vai fazer o cálculo da probabilidade para ver onde se encaixa melhor ali. Se a pessoa, nesse exemplo aqui, se ela conseguiu medalha ou não, tá? Para que a gente fez o modelo de Bayes? Aqui a gente tem, geralmente, problemas típicos para utilizar o modelo de Bayes. Ali, análise de sentimentos, por exemplo, pegar um tweet ali dentro do Twitter e ver, a gente tem uma lista de tweets, a gente tem separar ali por palavras e ver se aquele tweet ali é de uma pessoa que está feliz, se ela está neutra, se ela está ok. Também, por exemplo, aqui a análise de spam de e-mails, ele vai ver ali, a gente vai ter toda a informação ali anteriormente para ele treinar, né? E aí ele vai ver a probabilidade daquilo ali ser um spam ou não. Então a gente consegue aplicar ali o modelo de Bayes aqui para a parte de classificação, tá? Como eu falei anteriormente, eu acho importante a gente conseguir saber aqui o que ele está fazendo por trás. A gente sabe que isso aqui é um modelo de probabilidade, mas eu não quero entrar aqui na parte muito matemática, porque eu não quero que esse vídeo fique muito maçante. Eu quero mais ir ali pela parte prática, tá? Do Naive Bayes.
Capaz, mais pra frente eu passar por essa parte aqui mais matemática, mas aqui eu vou deixar as coisas mais simples, tá? Então, caso você queira saber um pouco mais sobre a parte matemática, eu aconselho você olhar outros canais que provavelmente você vai encontrar bastante conteúdo legal aqui no YouTube, tá? Bom, vamos voltar aqui, tá, pra parte vamos aqui pra parte do código. Eu tô fazendo esse código aqui dentro do Kaggle, tá? Não tô utilizando o Jupyter aqui, então a gente tá utilizando o Kaggle, eu peguei essa base de anemia, então a gente vai utilizar uma base aqui, tá? Vamos executar esses dados aqui. Aqui eu já executei, aqui eu tô importando as bases de dados, tá? Depois a gente passa, eu acho que eu não coloquei no final, mas a gente consegue ver aqui que a gente tem algumas coisas. Tá bom, beleza. Tá, vamos lá. Aqui a gente vai dar um pd.read pra gente dar. Aqui imputar a base, né? dpf.reg, a gente vai ver que aqui é uma base muito simples, tá? Então essa é uma base muito simples que a gente vai fazer aqui pra gente analisar. Que aqui a gente só tem provavelmente aqui esse number é o ID da pessoa. O sexo, aqui a gente tem algumas informações de imagem, essa HB que eu não sei o que significa, e essa ANAM que é a nossa variável de target para saber se a pessoa teve anemia ou não, tá? Aí aqui eu dei um describe, dei um def para a gente ver se a gente tinha valores nulos ou não, aqui os tipos de dados, então a gente tem aqui alguns objetos int, outros float, né, que são como... Aqui também a gente fez a comparação ali para a gente ver se a gente tinha valores nulos ou não, e a gente conseguiu ver aqui que a gente não tem nenhum valor nulo dentro da nossa base de dados. É bom a gente ver aqui que a gente tem só 104 valores, tá, dentro dessa base de dados, tem uma base muito pequena aqui, é mais para a gente realmente ver aqui como que a gente faz essa aplicação, tá? Então aqui a gente deu um dan, aqui a gente teoricamente eu teria que ter feito análise exploratória aqui, tá? Que a gente vê as nossas variáveis, por exemplo, a variável sexo, a gente vê que a gente tem um pouquinho, tá bem equiparada ali entre pessoas do sexo masculino e feminino. Aqui a nossa base de dados, a gente vê que a nossa variável target aqui, a gente tem muito mais pessoas que não são anêmicas do que pessoas que são anêmicas. Então, caso a gente tivesse com uma base de dados um pouquinho maior, caso a gente fosse fazer alguma análise mais profunda, a gente poderia fazer a gente poderia fazer o balanceamento aqui dessa nossa classe target, tá? Então aqui a gente tem a variável 14, a gente vê que a gente tem aqui praticamente as três aqui são uma distribuição normal e aqui não. Aqui a gente tem os box plots para a gente ver que a gente não tem nenhum... A gente tem alguns ali, mas a gente não precisa fazer esse tratamento da parte ali de outliers, tá? Aqui a análise bivariada, tá? Que a gente compara nossas variáveis com a nossa variável target. Então a gente vê que aqui a gente poderia ter a gente poderia ter alguns insights, tá? Eu vou passar por isso aqui. A gente também fez os box plots aqui para a gente ver a porcentagem aqui. Beleza. Agora vamos aqui para a parte do hard modelo de a gente realmente começar a tratar os dados aqui para a gente conseguir fazer a aplicação do modelo de Naive Bayes. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Quando a gente olha aqui, deixa eu só dar um def.reg. A gente pode ver que aqui a gente tem essa variável, essa coluna number, tá? Que a gente não vai utilizar ela não vai servir para nada porque é só o ID. Então a gente dá um drop aqui, tá? Então a gente já executa. Ops, deixa eu só coloquei isso daqui. Def é igual a drop, então a gente precisa retirar aquela coluna ali, porque a gente não vai utilizar ela para nada, a gente não precisa dela, tá? Aqui a gente consegue ver que a gente tem algumas variáveis que elas estão em categóricas, tá? Que é a variável sexo e variável anemic, tá? Essas variáveis, elas precisam estar, a gente precisa fazer a transformação disso, a gente utiliza um encoder para a gente fazer a transformação disso, das variáveis categóricas, para virar de texto, para virar número, para que a gente consiga fazer o call, tá? Então aqui a gente utiliza o label encoder, tá? Para que você não sabe o que eu estou fazendo aqui, eu já tenho aula de tudo isso aqui nas últimas aulas, tá? Aqui a gente vai separar entre variável target, entre variável explicativas e target, tá? Então aqui a gente fez um drop para deixar só as variáveis explicativas e como isso a gente deixa a nossa variável target, tá? Aqui a gente vai rodar, a gente vai separar entre teste, deixando com 30% ali para nossas bases de teste, tá? E 70% para a gente treinar ali os dados. Quando a gente olha aqui o shape, a gente vê que a gente tem aqui 72 dados e 5 colunas na variável de treino e 32 na variável de teste para a gente fazer, tá? Então vamos lá, vamos aqui aplicar o nosso modelo, tá? É muito importante aqui que a gente faça a importação, tá? Então essa importação que a gente faz aqui do modelo que a gente está utilizando o modelo de Gaussian, né? Como eu falei, a gente tem 3 tipos de modelos aqui no Naive-Bayes, a gente está utilizando o Gaussian. E o que a gente está fazendo? A gente está importando aqui da nossa sklearn, a gente está importando a nossa biblioteca, a gente está importando o Naive-Bayes, tá? Que a gente está fazendo a importação desse modelo. Se a gente tentar rodar sem fazer a importação desse modelo, ele não vai funcionar, tá? A gente precisa fazer essa importação antes de rodar isso daqui, tá? Eu estou fazendo aqui Naive-Bayes. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso daqui por parte, tá? Para a gente ficar bonitinho. Vou rodar aqui. A gente está fazendo a importação. Deixa eu pegar essa parte aqui. Beleza, a gente fez a importação aqui na nossa biblioteca. Então agora a gente vai continuar. A gente está criando uma variável para receber o Gaussian NB, que é para a gente receber ali dentro dessa biblioteca a informação de como a gente faz o cálculo. Aqui a gente vai dar o train, tá? Que a gente vai dar o ponto fit. O que esse fit aqui ele vai pegar, tá? O naive_base aqui, que é a gente
importou aqui o Gaussian NB, tá? Que é toda a informação para essa variável Navy Base. E agora a gente está fazendo Navy Base, a gente está pegando aqui ponto .fit, a gente está dando o método fit aqui dessa Gaussian NB para que a gente faça, para que o modelo, a gente faça todo aquele cálculo que eu mostrei anteriormente, que ele utiliza aquela fórmula, ele vai fazer, ele vai entender ali como que é a probabilidade que a gente acontece na nossa base de treino, tá? Então ele vai pegar a nossa base de treino e através do ponto fit aqui, ele vai treinar ali os dados, ele vai fazer todos aqueles cálculos que a gente utiliza aquela fórmula ali anteriormente, que é a fórmula de Bayes, para que ele consiga entender ali como que são os dados, tá? E aí o que ele vai fazer? A gente fez isso daqui, tá? Então a gente já fez o fit, então ele já fez o treinamento de dados, e a gente aqui está criando uma nova variável previsões, é igual a Navy Base, que é essa mesma variável aqui, e a gente está dando um predict.x underline test. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse predict aqui, ele vai pegar tudo que ele aprendeu aqui com esse treinamento e vai aplicar aqui no teste. No teste ali a gente só tem as variáveis descritivas, a gente não tem a variável target, tá? Então ele vai pegar todos aqueles dados ali e vai treinar e vai aplicar tudo que ele aprendeu aqui no fit, aplicando aquelas formas de probabilidade, vendo como que é o comportamento dos dados, ele vai aplicar aqui no x-test, que é a parte ali que a gente separou, tá? Vamos executar isso daqui. Quando ele executar aqui, ele vai rodar, beleza? A gente já rodou, então a gente, se a gente vir aqui em previsões e colocar, deixa eu só apagar essa parte aqui, a gente vir aqui em previsões e rodar isso daqui, ele vai dar um array aqui pra gente, que a gente sabe que a gente tinha 32 dados ali na de teste, né? Então aqui a gente tem 32 dados, ele verificando ali se a pessoa, ele vai pegar aqueles dados e vai ver, vai fazer todo o cálculo para verificar se aquela pessoa tem anemia ou não, tá? Bom, vamos aplicar aqui uma matriz de confusão, tá? Eu vou explicar isso daqui mais para frente, acho que no próximo vídeo eu já consigo explicar o que é a matriz de confusão, mas para modelo de classificação aqui a gente utiliza a matriz de confusão para que a gente consiga fazer, a gente compara ali como que foi, a gente vê a acurácia do nosso modelo, tá? Aqui vai ser muito bruto, tá? A gente pode fazer algumas análises mais legais, mas é só para a gente entender, tá? Vamos voltar aqui rapidinho só para a gente verificar o código antes de ir para a matriz de confusão. Então a gente fez a importação aqui do nosso modelo, é from scalar Navy Base import Gaussian. Aqui a gente está recebendo o modelo dentro dessa variável Navy Base. Aqui dentro do Navy Base a gente deu esse método .fit para a gente fazer todo ali o cálculo, a gente verificar, a gente utilizar a base de treinamento para a gente treinar ali essa variável para que ele aprenda como é o comportamento dos dados. E aqui, agora que depois que a gente fez o fit, que a gente fez o treinamento, que ele aprendeu como que é o comportamento dos dados, a gente vai utilizar esse método predict dentro do nosso teste. Então a gente vai pegar aquela parte da nossa base de dados que a gente separou só para fazer o teste, ele vai utilizar ali toda essa parte que ele aprendeu para ele fazer a previsão dos dados ali, tá? Aqui é a nossa previsões, que eu falei anteriormente. E aqui agora o que a gente vai fazer? A gente está criando uma confusão matrix, tá? Com a matriz de confusão. A gente está aplicando aqui no Navy Base, tá? Semi.fit, a gente está fazendo todo o treinamento aqui de novo do X-train e do Y-train. E aqui ele vai dar o score, tá? Então ele vai pegar tudo que a gente aprendeu, ele vai pegar aqui no X-test, no Y-test, e vai verificar os resultados. Então ele vai fazer toda a previsão, vai aplicar isso na nossa do X-test, que é a nossa base de dados que a gente pegou para testar. Ele vai pegar a previsão do que ele vai fazer a comparação do que ele previu e qual que era o resultado. Aqui ele vai retornar para a gente o valor de 0,93%, então ali a gente teve praticamente 94% de eficácia, não sei se eficácia é a palavra mais certa aqui, mas ali para fazer a previsão, então ele conseguiu prever ali 94% dos nossos dados. Como eu falei, essa é uma base de dados muito simples, tá? Raramente isso vai acontecer na vida real, essa grande porcentagem aqui de previsão, mas é só para fins didáticos, né? Então aqui a gente teve um resultado de 94%, a gente fez ali a parte do código, etc. E aqui a gente tem um resultado que ele pegou. Então ele pegou aquele 70, acho que era 72, 70, ali 70% dos dados para fazer o treinamento e aplicou aquilo que ele aprendeu naquele 30% resto para a gente ver os resultados, tá? Então após aplicar, o que aconteceu aqui? Então a gente tem aqui o 0 e o 1, que são os resultados, tá? Quando era 0 e ele preveu que era 0, a gente teve aqui, então ele dessas pessoas que não tiveram aqui, dessas 20 pessoas que não tiveram da nossa base de teste, nossa base de teste, ele acertou 20. A gente tinha 21 pessoas lá que não tinham anemia, tá? Dessas 21 pessoas, ele acertou aqui, a gente pode ver aqui 00, ele acertou 20, então ele conseguiu acertar as pessoas que não tiveram anemia, e uma pessoa ali, que ele falou que tinha anemia, não tinha. Então esse valor aqui é errado, tá? Então aqui ele falou que essa pessoa ia ter anemia, mas ela na verdade ela não tinha. E a mesma coisa aqui.
Para as pessoas que tinham anemia, ele falou que uma não tinha, que uma pessoa tinha e a pessoa não tinha. E aqui, das 10 pessoas que tinham, ele falou que tinha e ele acertou, tá? Então aqui eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando a matriz de confusão, mas ele é muito importante ali pra gente depois analisar o resultado do nosso modelo, tá? Mas aqui voltando, então, das 20 pessoas que não tinham, ele acertou 20 e errou uma. Essa pessoa, esse um aqui é uma pessoa que não tinha anemia e ele falou que tinha, tá? E aqui pro resultado, quando é 1, quando era 1 e 10 pessoas tinham e ele acertou. E aqui uma pessoa não tinha e ele falou que essa pessoa tinha anemia, tá? Então, bom, eu acredito que é isso, tá? Aqui na parte de Navy Buys, de Navy Buys. Eu espero que tenha ficado claro aqui, tá? Como eu falei anteriormente, eu não quero entrar muito na parte matemática, eu quero entrar mais na parte prática aqui, tá? Então, acho que seria legal você se aprofundar um pouquinho, verificar em outras fontes ali, depois também ver como que é a parte matemática por trás, para entender mais a aplicação da fórmula, porque eu não quero entrar muito aqui na parte teórica, eu quero que o canal aqui seja mais prático e teórico para que a gente consiga chegar rápido ali na parte dos projetos. Mas é isso. Lembrando que a gente precisa fazer todo aquele pré-processamento dos dados anteriormente. Eu tenho outras aulas anteriores explicando como faz esse pré-processamento dos dados. Aqui a gente já fez, a gente passou meio rápido, mas a gente fez todo o pré-processamento dos dados, transformando as variáveis categóricas utilizando a língua coder, separando em variável treino e target. Então, esse tipo de coisa que a gente sempre precisa fazer para rodar o modelo de machine learning aqui, tá? Então aqui a gente importou o modelo dentro dessa variável, a gente deu fit para treinar ali, para ele pegar a nossa base de treino, para ele fazer todos os cálculos de probabilidade e também entender o comportamento dos dados. Depois a gente utilizou o ponto predict aqui no x-test para ele fazer a previsão, tá, com o que ele aprendeu. Aqui a gente fez a matriz de confusão para a gente ver como foi o nosso resultado. A gente teve um resultado muito bom aqui com essa base muito simples e muito básica, tá, mais para fins didáticos, mas acredito que seja isso, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem lá. Esse foi meu primeiro vídeo aqui de modelo de machine learning, tá? Na explicação, não sei se eu espero que tenha ficado claro, tá? Que você tenha entendido. Mas é isso. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.